Ah, Tudo bem? A Sil... Isso, a Silvia está pondo aí para gravar, né? Hoje ela está escondidinha aí e nós vamos então fazer nossa prece e começar o nosso estudo. O pessoal vai chegando e vai pegando o bonde andando. Mestre Jesus, querido amigo, mais uma vez aqui, gratos por essa companhia que nos alimenta, nos fortalece e nos faz caminhar, Senhor Jesus. Esteja conosco mais uma vez, para que possamos, Senhor, retirar dos ensinamentos de hoje tudo o que precisamos para essa nossa caminhada. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abraço a cada um de nós, aqueles companheiros que não virão, os que estão a caminho. Sejamos nós todos sob a sua égide. Que assim seja. que assim seja. Vamos lá então, né, gente? O João Batista está aí para nós, para hoje fazer a reflexão conosco, né? Vai fazer uma perícope curtinha aí para nós. Voltou, tinha dado agarrada aqui. Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo. Agora estamos. Tá. Então tá, vamos aí, João. Podemos começar, né? O João está aí fazendo Beleza. uma reflexão para nós de um pedacinho, umas duas linhas. Vamos ver as reflexões que a gente consegue tirar daí. Fique à vontade aí, João. Obrigado, tia. Roguemos a Jesus, o nosso mestre, que nós possamos aproveitar essa hora que nós passaremos aqui meditando no seu evangelho, hoje sob a luz da doutrina espírita. Que ele possa fazer diferença verdadeira nas nossas vidas de espírito eterno. A tia congelou ali, daqui a pouco ela volta. A perícope que me coube hoje é uma continuação da semana passada. Nós vamos lembrar que semana passada nós estudamos a cura da filha da mulher Cirofenícia, em que Jesus estava junto dos gentios, na região de Sidom e Tiro, onde hoje é o Líbano. Hoje a cura de um surdo gago está em Marcos 7, capítulo 7, versículo 31, 37. Eu vou ler a tradução da Bíblia de Jerusalém, que está assim. Saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que pusesse as mãos sobre ele. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se lhes desprendeu. Falava corretamente. Jesus o proibiu de contar o que acontecera. Quanto mais o proibia, tanto mais eles o proclamavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Ele tem feito tudo bem, faz tanto os surdos ouvirem, quanto os mudos falarem. É uma perícope bem pequena, que traz muito pouca história na literatura. Busquei e achei pouca descrição do fato em si. Mas a gente vai buscar algumas colocações nesse sentido. Inclusive tem uma mensagem só que Emmanuel comenta esse efatá, ou que quer dizer abre-te, que nós vamos chegar nela daqui a um tempo. O Carlos Pastorino começa a falar para a gente o seguinte: a maioria das colocações que eu vou fazer aqui, pessoal, eu tirei do NEP Search, que traz todas as referências bibliográficas do acontecido e da perícope. Ele começa a chamar nossa atenção pelo seguinte: quando você sai de Sidom e de Tiro e quer ir para Farnaum, há uma estrada quase que reta, de 60 quilômetros, que vai passar em Corazim, no norte da Galileia. Mas Jesus não resolve seguir essa estrada. E ele se perguntou por que Jesus não segue essa estrada e por que o evangelista
registra isso, porque há aqui mensagem para nós. O evangelista registra que Jesus, ao sair do território de Tiro, Obrigado, senhor. seguiu em direção ao Mar da Galileia. Tá ligado o microfone, viu, Fernando? Se puder desligar aí. Desculpe, Clarice. É. Desliga o meu telefone, ou o microfone, por favor. Desculpe, João, que eu não consigo enxergar. Depois você convida nós aí pro lanche aí da tarde, tá? Que tá bacana. Você convida nós aí pro deck, tomar o sol da tarde aí da América. Beleza. Ele caiu aí. Depois você faz o convite de novo. Ah, não, ele tá ouvindo, ele já fez assim, ó. Então tá bom. Obrigado, Fernando. Então, mas já temos elementos aqui para nossa desconfiança, que Jesus saiu do território de Sidom e Tiro em direção ao Mar da Galileia, do território de Tiro, passando por Sidônia, atravessando a região da Decápole. Ora, a região da Decápole, o João Marcos apresentou para nós semana passada o mapa do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um lago extenso, de 30 quilômetros de comprimento por 15 quilômetros de largura. Alguns falam que parece um alaúde, parece um instrumento de cordas da antiguidade. Esse Mar da Galileia tem as 10 cidades em volta, chamada Decápole. Dentre as 10 cidades, nós temos Magdala, ou Migdal, que é a terra de Madalena, da Maria Madalena. Nós temos Cafarnaum, nós temos Betsaida, onde nasceu João, onde nasceu Tiago, onde nasceu Pedro, onde nasceu André. E nós temos do outro lado do Mar da Galileia o terreno dos gentios, na região oriental do Mar da Galileia. Esse terreno dos gentios, onde está Gadara, que nós estudamos aqui um tempo atrás, do encontro de Jesus com o endemoniado gadareno. Essa é uma região hostil aos judeus, porque são povos gregos, são povos que não aceitam a Torá, a lei, não seguem, e os judeus têm uma rixa com todos os gentios, que eles consideram gentios inferiores. Os judeus não podem, inclusive, sentar à mesa com o gentio, porque eles se contaminam. Eles não têm relação com os gentios. Mas Jesus dá uma volta, em vez de andar 60 quilômetros, dá uma volta de 150 quilômetros para passar pela Decápole, para passar do lado oriental do Mar da Galileia. Quanto o mais simples seria ele vir em linha reta. Alguns autores colocam que é para nesse caminhar ele vai instruindo os discípulos, ele vai passando em outras regiões onde ele também teria que levar a palavra, onde ele poderia lançar as primeiras ideias do reino de Deus. Nós vamos lembrar também, que João Marcos falou disso para nós semana passada, que a primeira mensagem do Messias seria levado às ovelhas perdidas da casa de Israel, como está em Mateus, e de primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque os judeus já tinham a ideia do Deus único, já não cultuavam outros deuses, um Deus imaterial, já tinham como se tivesse um preparo para receber o Messias, enquanto os outros povos iriam receber isso, mas numa outra oportunidade, e não naquele momento inicial, porque teria que ter todo um preparo inicial para receber a mensagem de Jesus. Mas ele dá essa volta pela Decápole. Nessa volta pela Decápole, trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Alguns autores colocam que talvez seja em Gadara ou naquela região, porque nós vamos lembrar que Jesus curou o endemoniado gadareno. Vamos lembrar um pouco dessa passagem. Jesus estava à beira do lago de Genezaré, olha para o outro lado e diz assim: algum dia ainda vou em Gadara. E Pedro, que era pescador,
dono de barco, vira e fala assim: não seja por isso, Senhor, eu levo o Senhor lá. Quando leva Jesus a Gadara, ele é recebido por aquele endemoniado, em que o espírito que o possui, que se apossa dele, que o subjuga, diz assim: que temos de nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Que temos nós contigo? E Jesus repreende o espírito. E Jesus pergunta: quem sois? E o espírito responde para eles: meu nome é Legião, porque somos muitos. Jesus conversa com aquele espírito, ordena que ele saia daquela pessoa. Pedro vai nos descrever que aquele endemoniado vivia sem roupa, entre os sepulcros, muitas vezes agrilhoado em ferros, né, em correntes, porque ninguém dava conta dele. E ele, o espírito sai dele e pede que vá para uma vara de porcos. Aquela vara de porcos se movimenta, se perturba e cai no mar. E aquele endemoniado é curado e fica são. E ele volta para a cidade pregando, louvando a Jesus e falando que Jesus, que ele havia sido curado. E os gadarenos ficam bravos com Jesus porque os seus porcos foram jogados ao mar. Nós vamos lembrar que porcos são animais impuros para os judeus. Os judeus não comem carne de porco de rotina, não aceitam. Muitos animais são proibidos pela lei mosaica. Inclusive, assim, animais do mar que têm patas, feito camarão, feito lagosta, lagostim, tudo é proibido pela lei mosaica. E os gadarenos ficam bravos com Jesus, porque os porcos são lançados ao mar pela perturbação que aqueles espíritos causam nos porcos. No Evangelho fala que os espíritos entraram nos porcos. A gente sabe que isso não é verdade, mas é uma perturbação espiritual ali. E eles se jogam ao mar da Galileia, que eles estão na beira lá, do alto de um precipício. E os gadarenos ficam bravos e expulsam Jesus. Alguns autores põem que nessa volta a fama de Jesus já estava espalhada por aquela região. Então, quando Jesus volta, eles levam até ele um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Aqui eu já quero trazer para nós, essa não é a primeira vez que levam alguém até Jesus. Nós vamos lembrar do cego Bartimeu, que estava à beira da estrada de Jericó para Jerusalém. E Jesus, na peregrinação da Galiléia, passava em Jericó e subia de Jericó para Jerusalém. Nas festas judaicas, como bom judeu que era, Jesus ia a Jerusalém nas festas da tradição judaica, pelo menos uma vez ao ano. Era exigido que todo judeu que tivesse de bem de saúde fosse a Jerusalém, pelo menos na Páscoa. E à beira da estrada de Damasco, o cego Bartimeu escuta que é Jesus de Nazaré que passa. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, ele grita. E a multidão pede que ele se cale. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, ele grita mais alto ainda. Quando ele grita mais alto, Jesus, que estava estava passando, para e pede que o chamem. E lá no Evangelho vai falar para nós que eles vêm e falam para ele assim: tem de bom ânimo que ele te chama. E ele se levanta, que estava à beira do caminho, gritando para ter compaixão dele, levanta, lança a capa fora e vai até Jesus naquele momento. A intercessão dos amigos para que nós possamos chegar até Jesus. A intercessão dos amigos espirituais que nos levam até Jesus, uma vez que nós não temos capacidade ainda de nos aproximar do Mestre.
Mas os amigos levam o cego Bartimeu. E na hora que leva o cego Bartimeu, ele tinha uma capa. Essa capa era a autorização de Roma para poder mendigar. Ele era cego de nascença. Ele não podia fazer nada. Ele não tinha habilidade alguma. Então ele podia mendigar. Ele tinha autorização para mendigar. Mas ele imediatamente joga a capa fora. Porque a hora que Jesus chama ele, ele tem certeza que ele vai enxergar. Ele tem certeza que aquele momento, que chegou o momento dele. Ele tem tanta certeza que ele joga a capa fora. E quando ele chega a Jesus, Jesus pergunta para ele: quem é que pode me falar o que é que Jesus perguntou para ele? Vamos lá, pessoal. Alguém abre o microfone. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O moço é cego, tia. O moço é cego. Jesus não está vendo que o moço é cego? Mas o moço podia ter pedido a Jesus que ele fosse muito rico. O moço podia ter pedido a Jesus que ele tivesse uma fortuna imensurável, que ele tivesse muitos servos, que ele fosse poderosíssimo. E Jesus pergunta para eles: o que queres que eu te faça? E a resposta dele é para nós: que eu veja, Senhor, que eu veja, que eu veja. E Jesus cura a cegueira do cego Bartimeu. De outra vez, Jesus está também em Cafarnaum, numa casa, e a multidão que se juntou era imensa. E havia um paralítico em Cafarnaum. E eles tentaram levar o catre, o leito, pobre leito, um leito simples e humilde daquele paralítico até Jesus. Mas não conseguiram entrar na casa, porque a casa estava lotada. Tá? Tinha gente de todo jeito. O que é que os amigos fazem? Os amigos sobem, abrem o teto da casa. Provavelmente era uma casa encostada numa ribanceira, no barranco, alguma coisa assim. Ou que tivesse uma cobertura ao segundo andar. Eles abrem o teto da casa e descem o paralítico por cordas até Jesus de Nazaré, que se encontrava lá dentro. Olha os amigos de novo intercedendo pelos necessitados que não podem ir até Jesus sozinho, como o cego Bartimeu não poderia ir até Jesus só. Os amigos espirituais também se compadecem de nós e nos levam até Jesus. Ou nos descem por cordas até onde Jesus se encontra. E Jesus vira para esse paralítico de Cafarnaum e fala para ele que os pecados dele estão perdoados. E os doutores da lei e fariseus que lá se encontravam se escandalizam. Como é que ele pode perdoar pecados? Só no templo, em Jerusalém, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, podia se perdoar pecados. Como é que ele pode perdoar pecados? Quem é ele para perdoar pecados? Que autoridade ele tem para perdoar pecados? E aí Jesus fala para nós, para que fosse, para que ele soubesse que ele tinha autoridade para perdoar pecados, o que seria mais fácil ele dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma teu leito e anda. Para que saiba que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados no mundo, eu te digo: levanta, toma teu leito e anda. E o paralítico levanta-se, toma-se do seu leito e caminha imediatamente depois da palavra de Jesus, sob o domínio do influxo magnético do Mestre Jesus. É nesse sentido que na nossa passagem de hoje também, como eu falei para vocês, no versículo 33 está assim: trouxeram-lhe um surdo-mudo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Então os amigos levam até Jesus um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre eles. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas deles e com saliva tocou-lhes a língua. Aqui já tem lição para nós também. Jesus pega o surdo que gaguejava
e leva-o a sós para longe da multidão. Como a dizer para nós que nós precisamos também, muitas vezes, estar a sós, longe da multidão, para que a gente possa ser curado por Jesus. Isso significa meditar, sair um pouco do burburinho, da loucura do dia a dia, das questões comezinhas da vida, subir de nível, como Zaqueu subiu no sicômoro para ver Jesus. Ou seja, sair da nossa vibração inferior. Então é nesse sentido que Jesus pega o surdo que gaguejava e leva a sós para longe da multidão. Como na passagem que a gente vai estudar na próxima semana, provavelmente, que é a da multiplicação dos pães, também lá a multidão estava com fome. E Jesus pede à multidão que assente. Somos nós, a nossa multidão íntima, que precisa se assentar para ouvir a mensagem de Jesus lá na multiplicação dos pães e peixes. Aqui Jesus tira da multidão. Quantas e quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós estamos agindo no automático na multidão, sem pensar, sem meditar verdadeiramente no que nós estamos fazendo. E fazendo igual, sem preocupar quando a gente tem que ser diferente, porque o cristão tem que ser o sal da terra. E o cristão tem que ter alegria cristã. Alegria de conhecer a mensagem do Cristo. Alegria de saber que a mensagem do Cristo é a mensagem, eu gosto muito de uma mensagem que tem no Caminho, Verdade e Vida, chamada Prometer. Falando, eu vou falar com as minhas palavras, diz assim, que a fala é de Pedro. Prometendo a virtude, sendo eles mesmos servos da corrupção. Cuidado com quem a gente está seguindo. Emmanuel, às vezes, alerta muita gente. Fácil só é descer. Fácil só é descer. Cuidado, porque líder é Jesus de Nazaré. Só Jesus de Nazaré não falha, não falhou e não falhará. Todos os outros são sujeitos à queda. E aí, cuidado, porque a gente pode estar seguindo líderes que estão descendo. E ele fala assim, que tipo de liderança Jesus tem para nós se o governador espiritual do orbe mostrou a cruz? É nesse sentido que o cristão tem que ser feliz e tem que ter alegria cristã, de saber que, mesmo nos sofrimentos e nas dores, Jesus venceu tudo. Venceu e continuará vencendo para a eternidade sem fim todas as situações. Mas é nesse sentido que Jesus leva o surdo que gaguejava para longe da multidão. Depois, levantando os olhos para os céus, Jesus gemeu e disse, Efatá, que quer dizer abre-te. É interessante, o autor põe aqui para nós, que vamos lembrar que o Evangelho de Marcos, a autoria dele, os estudiosos citam que é João Marcos, filho de Maria Marcos, que era irmã de Barnabé, mas ele é a narração das memórias de Simão Pedro. E ele é muito dinâmico, ele praticamente não tem questão filosófica. Ele preocupa muito pouco com o ensino filosófico. Ele pega Jesus caminhando e andando de um lado para o outro sem parar, para trazer para nós. É como alguém que tivesse sentado na velhice e fosse lembrar de fatos da vida de alguém, para não perder os fatos que Simão viveu. E aqui ele lembra de uma palavra em aramaico, que é sefatá, que significa abre-te. Poucas vezes nós temos Talita cumi, que é outra, quando tira a filha de Jairo da catalepsia, menina, levante-se.
Nós temos na crucificação, outra, quando Jesus vai falar que meu Deus, por que me abandonaste? Citando o Salmo 22, isso que quando Jesus está na cruz lá, no martírio da cruz, ele está citando um salmo que fala do Messias, que fala que ele seria levado no madeiro, que ele lançaria sorte sobre as suas vestes. Então, a gente não entende como é que Jesus está assim, duvidando, está fraquejando no final da vida. Não. Quantas vezes ele falou que ele seria erguido no madeiro? Ele falou 3 vezes para os apóstolos que chegaria o dia, que ele seria entregue, que ele seria torturado, que ele, quando eu for erguido no madeiro, atrairei todos a mim. E lá na hora ele fala, Deus, Deus meu, por que me abandonaste? Ele está citando o Salmo 22, que é o salmo, um dos salmos que confirma a sua realeza. Como eu falei para vocês, essa... Aí deixa eu voltar aqui. Ele vai e fala, efatá, quer dizer abre-te. Imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se lhe desprendeu. E falava corretamente. Olha que interessante. Imediatamente os ouvidos se abriram, a língua se desprendeu e ele não falava fluentemente. Ele não falava, ele falava corretamente. Aí vai nos falar aqui no texto de Honório de Abreu, falando para a gente assim, a gente, quando não está completamente evangelizado, nós somos como surdos gagos, porque a gente fala do evangelho, mas a gente não vive o evangelho. O dia que Jesus abrir os nossos ouvidos e soltar a nossa língua, nós vamos falar corretamente. O que é falar corretamente, meus irmãos e irmãs? É que a pregação que saia da minha boca seja o que eu vivo no dia a dia. E isso ainda não é realidade, porque os evangelistas falam para nós que Jesus falava com autoridade. Por que Jesus falava com autoridade? Porque Jesus transfigura no Monte Tabor com Moisés e Elias. Quando desce para o Vale do Esdrelon, estão os apóstolos. Quando ele subiu no Monte Tabor, ele levou Pedro, Tiago e João. Quando ele desce, ele encontra os outros 9 apóstolos, abraços com uma criança com uma obsessão. E que eles haviam passado a noite inteira gritando tudo quanto é jeito, usando tudo quanto é sortilégio para tentar acabar com a obsessão. E chega Jesus e fala assim, espírito, sai dele. E o espírito imediatamente sai e deixa a criança sem obsessão naquele momento. E depois André vai perguntar para Jesus, que dom é esse? Que autoridade é essa? E é a autoridade do amor. A autoridade daquele que vive a palavra. Que em Jesus o pensar, o falar e o agir são um só. Nós ainda somos multidões, nós ainda somos legião, porque somos muitos. Eu ainda sou um na figura de pai, o outro na figura de espírita, o outro na figura social. Eu tenho personas. E nosso esforço é para ser um, para ser um. Para em qualquer lugar onde eu me encontrar, eu ser a mesma pessoa. Eu ser o mesmo, sem me preocupar de cada dia melhor, cada dia mais próximo da verdade. Então, a hora que Jesus se aproximar de nós, tocar os nossos ouvidos de verdade, para que nós compreendamos a sua mensagem em espírito e verdade, e liberar a nossa língua da nossa fala gaga, da nossa fala difícil, nós
falaremos corretamente. Jesus o proibiu de contar o que acontecera. Quanto mais o proibia, tanto mais eles proclamavam. Também com o paralítico à beira do tanque de Betesda, que foi curado, e quanto mais Jesus pediu para ele não contar nada, e ele saiu contando para todo mundo. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: ele tem feito tudo bem, faz tanto os surdos ouvirem quanto os mudos falarem. E aí eu queria trazer para vocês uma reflexão de Emmanuel para nós, que vai falar para nós sobre ouçamos também. Deixa eu ver primeiro a referência, 281. Tá no Reformador de 1964. Chama Ouçamos também. Diz assim: depois, erguendo os olhos ao céu, disse Jesus, Efatá, que quer dizer abre-te. A palavra do Cristo ao surdo gago intimava-lhe as faculdades do espírito a se abrirem para a vida. Quantos de nós precisamos hoje consagrar atenção ao divino apelo? Quantos problemas nos cruciam a alma por trancá-la nas sendas libertadoras que a experiência oferece? Meus irmãos, eu estava meditando sobre isso. A nossa vida é um fechar-se. A gente começa na infância. Cala a boca, menino. Fica quieto, não fala. A gente expõe alguma coisa e daí a pouco leva uma agressão, uma ofensa, e a gente começa a se fechar, a se inibir, se reduzir, se encapsular, encastular, encastelar. E a mensagem de Jesus é para a gente se abrir. Nós vamos lembrar quando Jesus disse assim: deixai vir a mim as criancinhas, pois o reino do céu é daqueles que lhe assemelham. O reino dos céus é daqueles que se assemelham à criancinha. E a criancinha é aberta, aberta a aprender, aberta a compreender, aberta a perdoar, aberta a entender que cada um está num processo evolutivo, numa experienciação diferente um do outro, e que a verdade chegará para todos, porque todos buscam a verdade, mesmo que por caminhos diversos, por caminhos hoje infelizes, mas todo ser achará a verdade um dia. Então a palavra do Cristo ao surdo e gago intimava-lhe as faculdades do espírito a se abrirem para a vida. Quantos de nós precisamos hoje consagrar atenção ao divino apelo? Jesus não está falando para aquele homem surdo e gago daquela época. Jesus está falando para cada um de nós hoje. Abre-te, abre-te. Quantos problemas nos cruciam a alma por trancá-la nas sendas libertadoras, por trancá-la às sendas libertadoras que a experiência oferece? Então, meus irmãos e irmãs, cada um de nós que passa as suas experiências, felizes e infelizes, vamos nos abrir a elas para compreender o que elas querem nos ensinar. O que a experiência quer ensinar para a gente? Encerrados, quase sempre, no poço do eu, nada mais lobrigamos que a sombra das ilusões a que nos afazemos, esbanjando tempo e força em lamentáveis reclamações. Joana de Ângeles tem uma mensagem que ela fala assim: não reclames. E ela fala para Divaldo, um dia o Divaldo Franco virou para Joana e falou assim: a senhora não mandou uma mensagem para mim. Eu escrevo mensagens, milhares de mensagens, livros e livros. A senhora nunca mandou uma mensagem para mim. Ela virou e falou assim: abre um livro aí. Ele abriu. Tu. Aí as mensagens. Ele falou assim: lê a mensagem. Ele falou assim: tu podes, não sei o quê, não sei o quê. Você sabe para quem que eu estou falando? Para você. Ou seja, todas as mensagens que estão nos livros que você psicografa são para você. São as armadilhas do eu para todos nós que Emmanuel está colocando aqui. Encerrados quase sempre no poço do eu. Porque a gente acha sempre que é para os outros. Nunca é para a gente.
Nada mais lobrigamos que a sombra das ilusões a que nos afazemos, esbanjando tempo e força em lamentáveis reclamações. Mas eu comecei a falar isso porque Joana de Anjos tem uma mensagem chamada Não Reclames, que ela fala assim, como a questão 866 de O Livro dos Espíritos. Por mais estranho possa vos parecer, todas as dificuldades por que tu passas hoje foram por ti pedidas quando estava no mundo espiritual, fora do corpo físico. Porque fora do corpo físico, nós enxergamos o processo mais longamente e pedimos os desafios para que a gente possa evoluir. Porque também na questão 866 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos por que o número dos que sofrem na Terra é muito maior do que o dos que passam gozando a vida. E a resposta é mais ou menos a mesma nesse sentido. Por mais estranho que possa parecer, vós mesmo escolhestes as provas pelas quais irás passar no mundo espiritual. E a, a, a gente, no mundo espiritual, escolhe as provas. E aqueles que hoje estão gozando a vida são espíritos pusilânimes que voltarão em outras encarnações com os desafios para poder superá-los. Porque a felicidade ao progresso é lei geral da criação infinita. Tudo progride. Progresso é lei geral da criação infinita. Criação visível e invisível, do que nós conhecemos e do que nós desconhecemos. Segundo Teilhard de Chardin, um místico francês do século XX, tudo converge para o alto, para o um, para Deus. A criação infinita converge para um. Mas uns gastarão, para uns as eternidades serão mais longas do que para outros, desde a hora que a gente resolva agir no bem e fazer o bem ao máximo de nossas forças. E não adquirir mais débitos. E reparar os débitos que a gente já adquiriu com a vida, reparando-os da melhor forma que a gente puder, pelo amor, evitando que a dor, essa companheira e mestra, venha nos despertar onde o amor não conseguiu o seu intento. Aí Emmanuel continua. O Senhor nos solicita descerrar passagens no mundo íntimo, a fim de que os dons inefáveis da espiritualidade superior nos enriqueçam de alegria e de luz. Necessário verificar se carregamos sentimentos e raciocínios, olhos e ouvidos, lábios e mãos fechados ao entendimento e ao serviço. Abre-te, é fatá. Então, a espiritualidade superior nos convida. O Senhor nos solicita descerrar passagens no mundo íntimo, a fim de que dons inefáveis da espiritualidade superior nos enriqueçam de alegria e de luz. Necessário verificar se carregamos sentimentos e raciocínios, olhos e ouvidos, lábios e mãos fechadas ao entendimento e ao serviço. Pedro, hoje tu caminhas e vai aonde queres. Crê, um dia te levareis onde não queres ir, onde não queiras ir. É Jesus falando para Simão Pedro depois da ressurreição à beira do lago de Genezaré, depois da segunda pesca milagrosa. Pedro, hoje tu vais onde quer. Crê, dia chegarás em que te levareis onde não queiras ir. Jesus falando para todos nós, meus irmãos, que nos levará para locais onde a gente não quer ir, porque são locais que a gente não quer ter com o nosso eu, porque são situações difíceis, dolorosas, porque Chico Xavier diz que todos nós vamos evoluir, porque é lei de progresso, como eu falei. E evoluir é desidratar. Nós podemos evoluir pelo suor, pelo esforço ou pelas lágrimas, mas todos nós vamos. É lei, é lei. E nós podemos escolher a bendita doutrina espírita que nos esclarece isso tudo e convida ao esforço do trabalho diuturno.
para que a gente possa evoluir com menos sofrimento. Emmanuel continua. Indispensável abrir o coração à bondade, o cérebro à compreensão, a existência ao trabalho, o passo ao bem, o verbo à fraternidade. Abrir o coração à bondade. Como eu falei, a gente tem uma vida de se fechar. Éfatá, abre-te. O coração à bondade, o cérebro à compreensão. Por que o cérebro à compreensão, meus irmãos? Porque quando a gente compreende, a gente cria compaixão. Porque quando eu compreendo o irmão infeliz que age na violência, eu compreendo que eu já fui violento assim também. Eu também já fui violento fisicamente, de agredir, de matar, em outras vidas. Hoje não mais. A violência física não faz parte mais da nossa vida, mas nós temos outros tipos de violência ainda que nós precisamos melhorar. Então, criar compreensão para ter compaixão daqueles que ainda não estão no estágio que nós estamos, porque nós queremos ascender a outros estágios. A existência é o trabalho. Abrir a existência ao trabalho. E podemos trabalhar o tempo todo. Toda ocupação útil é trabalho. Nós estamos trabalhando agora. Me lembro de André Luiz Peixinho falando da irmã Dulce, que ela dormia numa cadeira dura, porque o pulmão dela só tinha um pulmão que não respirava direito, não podia deitar, que sufocava. E aquele ser franzino, e ela falava assim, eu trabalho, meu filho, eu trabalho muito. Quando eu inspiro, eu falo assim, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu expiro, eu falo assim, para sempre seja louvado. Era o trabalho que ela fazia. Era o trabalho que ela se permitia naquele momento. Nós podemos trabalhar incessantemente, pelo menos com uma prece de vibração por alguém. Então, a existência é o trabalho. O passo ao bem, o verbo à fraternidade. Não só isso, olha Emmanuel clareando mais para nós. Imperioso abrir igualmente o livro edificante ao estudo. Opa! Abrir o livro edificante ao estudo. Tem aquele monte de livro na estante? Vamos abrir o livro edificante ao estudo. É o que a gente faz aqui às terças-feiras. Que beleza! A gente se reunir para falar do Evangelho, para meditar um pouco no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, já é extraindo lições para a nossa vida. É tentando, por essa sede nossa de compreender Jesus e nos aproximar dele. Abrir igualmente o livro edificante ao estudo. A bolsa à beneficência. Ai, por coisa difícil a gente abrir a bolsa. A beneficência. O lar está precisando, né, tia? O lar está precisando. Não só o lar. Nós podemos... Aí, ó. Sempre tem alguém mais carente do que nós, que também somos carentes, mas a gente só quer receber, né? A gente pede a Deus, pede a Deus, pede a Deus. E quantos estão dormindo hoje sem se alimentar, sem uma blusa para agasalhar, sem um cobertor para se aquecer? A bolsa à beneficência, a capacidade à cooperação e o caminho à hospitalidade. O sol, para sustentar o mundo, pede horizontes abertos. Abre-te, abre-te. Diante do enfermo de espírito encarcerado em si próprio, disse Jesus, abre-te. Será, meus irmãos, que nós somos enfermos do espírito, encarcerados em nós próprios? Pensando só no meu umbigo? É no sentido do egoísmo, que é o enfermo de espírito encarcerado em ti próprio. O dia que eu tiver dinheiro eu vou ajudar o lar, viu, tia? O dia que eu ganhar, que eu tô esperando um dinheiro sair aí, se sair o dinheiro eu vou ajudar. A gente sempre está postergando, sendo que se cada um desse um pouquinho, não faltava para ninguém. O mundo tem alimento além das necessidades humanas. O problema, meus irmãos, é de acúmulo para cada um de nós. Se a gente abrir o guarda-roupa agora, quantos sapatos, quantas bolsas, quantos agasalhos nós vamos ter? Não, mas tem que guardar, vai que
Tem que ter. E se eu for com a mesma roupa, muitas vezes, vão achar ruim, eu tenho que variar a roupa. O que vão pensar de mim? Saibamos acolher a advertência sublime e perante a luz do infinito, amor de Deus, rompamos a clausura do eu e ouçamo-la também. Abre-te, ouçamos também. Depois, erguendo os olhos ao céu, disse Jesus, Efatá, que quer dizer abre-te. Essa noite, de novo, meus irmãos e irmãs, volta Jesus nos mesmos caminhos da Decápole. Hoje a Decápole não é mais na Galileia. Hoje a Decápole é em Ipatinga. A Decápole é em Montes Claros. A Decápole é em Belo Horizonte, é em Santos. A Decápole é no interior de São Paulo. Jesus nos procura. E nós somos surdos e gagos, porque não pronunciamos a sua palavra de verdade ainda. Mas eles, os amigos clamam por nós, a Ele. Os espíritos superiores, os nossos benfeitores, os nossos anjos da guarda, clamam a Jesus por nós. E Ele se digna a nos atender com seu olhar meigo carinhoso, de compaixão para todos nós, das nossas dificuldades e nossas dores. E põe as mãos nos nossos ouvidos e fala para nós. Abre-te, para que nós possamos abrir na nossa compaixão, compreender uns aos outros um pouco mais, amar os nossos familiares um pouco mais, compreender a multidão esfaimada à nossa volta, de compaixão um pouco mais, daqueles que se encontram no erro, desdizendo a Jesus pelo seu evangelho, pregando o evangelho de violência, de morte, de segregação, de humilhação, de todo tipo de torpeza, para que, achando no Evangelho interpretações que o levem a humilhar outros irmãos, Jesus prega para nós: abre-te, para que nós possamos nos abrir de novo, nos aproximar dele, para que nós possamos ser felizes, que é o que todos nós buscamos, a felicidade, mas a felicidade imorredoura do cristão, porque no mundo nós teremos aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós temos um mestre diferente. Nós temos um mestre, modelo e guia, porque ele é modelo ao qual nós precisamos nos acertar. Mas ele é guia, porque ele vai à nossa frente, antes de nós, rompendo os caminhos, aclarando o caminho para a perfeição, para o fim de todos, que é atingirmos a perfeição relativa que o encarnado é capaz de alçar. Que Jesus, o nosso Mestre, nos envolva, nos desça sobre cada um de nós energias e bênçãos, para que nós possamos superar as dificuldades do nosso eu, superar as dores e dificuldades que cada um sabe o que carrega no íntimo. Mas Jesus nos aguarda a todos. Quem quiser vir após mim, tome a tua cruz e me siga. Que nós possamos falar para ele: Senhor, a cruz pesa, o Senhor mandará sirineus para nos auxiliar, mas nós te seguiremos com todas as dificuldades. Nós já te descortinamos a felicidade que é te seguir, mesmo nas dores e dificuldades, mesmo com os pés doridos e cansados. Nós te seguiremos, cada um na sua situação. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos proteja, hoje, agora e para a eternidade sem fim. Muito obrigado. Se alguém quiser comentar alguma coisa, quiser abrir o microfone aí, tia, e falar alguma coisa. Maravilhoso e emocionante. Pois é, eu não consigo. Muito bom, muito bom. Obrigado, Vera, obrigado. O profundo É porque eu não coração. consigo abrir. Abriu, tia, abriu e fechou. Abriu, Ah, tá. fechou, Abrir para mim? Abriu. abriu.
Não, está abrindo e fechando. É, Quer tá que eu abrindo e faça, fechando. quer que eu faça a prece final, tia? Quero Posso fazer daqui? um comentário. Ah, tenta aí, tenta aí. Tá com problema. Não está dando, não está mantendo aberto, não, tia. Parece que o computador está em conflito. Está em conflito. Aí, abriu. Muito bom o estudo, Parece que viu, João? ficou. Muito bom. Tá Obrigado, ouvindo? obrigado, obrigado. Estão ouvindo? Estão ouvindo agora? Tá ok. Então, vamos lá. É porque, na sequência, fechou na sequência desse milagre de Jesus, nós vamos encontrar muitas outras práticas que já são condizentes ao final da vida de Jesus. Porque ele está vindo lá de cima, né? Ele está vindo lá de Sidom para Galiléia, voltando, já prestes à Semana Santa, a Semana da Crucificação. Vocês estão ouvindo? Então, Então, Sim, Tá, estamos. tá. Então, ele já está voltando lá de cima. Ele já houve lá a Pelante Cananeia, né? Que ela aconteceu toda aquela questão que nós vimos semana passada. Aí ele volta, ele está voltando já, prestes para a sua crucificação, onde vai acontecendo esses acontecimentos, como do surdo gago, depois vai ter a segunda multiplicação dos pães, e vai descendo assim. Jesus vai recusar fazer prodígios, até chegar o momento da perseguição e ele ser crucificado. Então, a gente lembra que essa ida de Jesus lá para cima, lá para o Líbano, né, para a terra de Sidom lá, já era com uma grande intenção de explicar as últimas coisas para os apóstolos, as últimas coisas que eles deveriam fazer, as últimas coisas, como deveria acontecer dali para frente, quando eles fossem divididos para poder levar o evangelho de Jesus. Então, é muito interessante, como tudo, né? Mas daí para frente nós vamos encontrar grandes histórias, grandes ensinamentos para nós aí nessa descida de Jesus, né? Aí, por exemplo, no surdo, cego, a gente cansa de falar, quando a gente estuda na doutrina espírita, a mediunidade, por exemplo, as curas, os passes, os tipos de passe que dá. Vamos dar passe assim, passe assado, é passe rotativo, é passe longitudinal, é passe, né? Que a gente vê as curas. Você vê como que Jesus usa de muitos artefatos para curar, né? É a mulher, a própria energia, o próprio magnetismo da mãe que cura a mulher lá. É a saliva no olho lá, o barro, depois que era tudo prática da época, do pessoal da época, de curar daquela maneira, a mão na cabeça. Então, a gente vai vendo grandes ensinamentos que Jesus vai dando para nós, em todos os sentidos, no sentido moral, nesse surdo cego aí, surdo gago, que realmente ele depois passou a ser evangelizador. Então, o João, ele fecha muito bem, dizendo que essa surdez e essa gagueira, elas são gagueiras espirituais, e são surdez espirituais, a gente que não escuta, e às vezes não se posiciona, então fica gago diante das posições que nós temos que tomar, né, de ação, né, em alguma questão da vida, alguma questão na casa espírita, da própria vida nossa. A gente fica gaguejando para tomar as atitudes, para poder pegar uma charrua e cair e sair. Então, assim, eu gostei muito, muito, viu, João? A gente tirou leite de pedra. obrigado, obrigado. Tiramos leite e diamantes de pedra hoje, nessa película curtinha, mas muito bem lembrado, quando você fazendo um retrocesso nas curas de Jesus, né? Do cego lá de Genezaré e tudo assim, foi muito bacana. Eu gostei de muito, que a gente é surdo mesmo e galo na nossa cegueira, na nossa surdez espiritual. Gente, o André chegou atrasado aí, mas chegou. Tá bom, né, André? Ele
Ele demorou para conseguir entrar, e eu fui instruindo ele aqui, ele conseguiu entrar aí mais atrasado, mas entrou, né? Meu Gente, então vamos companheiro lá, aqui. né? Oi? Não, meu companheiro aqui do Litoral Paulista. Ah, tá. Ah, é, o André, é perto de você, seu vizinho. Fernando está esperando a gente lá para curtir o verão com ele lá no jardim. Né, Ah, Fernando? delícia, hein? Ô, delícia. Aproveita aí por nós, Fernando. Eu também aproveitar mesmo, porque esse frio aqui não está dando, não. Gente, vou lembrar vocês do Projeto Amor em Ação, do Lar dos Velhos, né? Que realmente nós não estamos passando aí por essas dificuldades aí grandes, que é do planeta, que é do país, né? Então, a gente pede mesmo a contribuição, continua lembrando que é um trabalho que precisa de todos nós, a gente está atento a isso aí, tá bom? Semana que vem, o João Marcos vai voltar falando para nós sobre a segunda multiplicação dos pães. Como eu falei, da agora para frente, a gente vai ter essa volta do Cristo de Líbano até chegar lá na sua Jerusalém. O livro do Mínimos, do Novo Testamento, né, tem essa sequência muito bacana que a gente vai fazer a interligação, né, a harmonização dos evangelhos, e a gente optou por esse estudo e é muito, muito bom, tá bom? Ô, João, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo, que Jesus te ampare, e se programe para ir no encontro mesmo, tá? O pessoal vai você. gostar de te ver lá, tá bom? Obrigado. Gente, vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se conosco, Jesus, que a nossa noite de sono seja abençoada, refazedora para o nosso corpo e de grande aprendizado para nós. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Boa noite para vocês. Fiquem Boa com Deus. noite. Boa noite.